da mesma idade de sexo diferente. E aí o componente importante é o impulso sexual. E aí respondendo a sua pergunta, o George Muller define a sexualidade, a homossexualidade da seguinte forma: a homossexualidade é a canalização da afeição de uma pessoa por outra pessoa do mesmo sexo quando já deveria ter atingido o ajustamento heterossexual. Ou seja, então, dentro dessa visão é isso. Então, todo indivíduo passa pela fase pré-escolar, a fase da gangue e a fase heterossexual. De acordo com George Muller, a homossexualidade é a canalização da afeição para o indivíduo do mesmo sexo numa fase em que já deveria ter atingido o ajustamento heterossexual. Agora, do ponto de vista etimológico, a palavra homossexual, junção de duas palavras, por isso o título do livro, homos, que é a palavra grega, sexus, a palavra latina, que é igual no sexo. E do ponto de vista bíblico, você conseguiu nas suas pesquisas definir o que é a homossexualidade, por que ela acontece? Então, porque ela acontece, a Bíblia não trata. Tem Sodoma e Gomorra, tem uma história, quer dizer, tem uma narrativa, né? Alguma coisa. Então, a Bíblia trata da homossexualidade, mas a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia, o Antigo Testamento é um livro histórico e o Novo Testamento é um livro mais, vamos dizer assim, que trata os 5 livros históricos, que é os evangélicos mais o livro de Atos, e depois é um livro doutrinário, trata de doutrinas. Então ela trata de fato. No Antigo Testamento você citou o caso de Sodoma e Gomorra. Então é um livro histórico. Deus se revela na história do seu povo. O Antigo Testamento é dessa forma. A fé religiosa, a fé hebraica, não se separa da história hebraica. Há uma interferência, é uma relação simbiótica. Mas acho que ela fala um pouquinho da degradação dos valores, sim. E essa degradação dos valores chegou a tal ponto que aconteceu isso aqui. Então, muito bom. Agora, para a gente entender um pouquinho, quer dizer, você deixou bem claro, à luz da Bíblia, o que seria a homossexualidade e por que ela aconteceria? A gente não teria essa resposta do ponto de vista científico. Na Bíblia? Na Bíblia não, porque a Bíblia não é um livro científico. Agora, de acordo com a palavra de Paulo na carta aos Romanos, e pelo que se compreende desse fato que você coloca em Sodoma e Gomorra, resultado, vamos dizer assim, do afastamento de Deus, o resultado do pecado, o resultado de uma série de outras coisas. Só que a gente dizer apenas isso, a minha dificuldade de afirmar apenas isso, é porque a gente não pode desconsiderar um indivíduo a sua história pregressa. É evidente que todo ato que a gente considera inadequado, ele não pode ser visto apenas com a sua conclusão, mas também tem que ser visto com o que está por trás disso. Quer dizer, biblicamente, a homossexualidade ela é contradizente com o pensamento cristão. Perfeito. Eu acho que é importante, acho que você está falando é muito importante. Nós temos todo um respeito pelos homossexuais, mas à luz da Bíblia, sim, a Bíblia condena a homossexualidade. É importante deixar esse ponto, sim, muito claro, né? E muito bom. Agora, quer dizer, eu já ouvi muita gente falar que a homossexualidade ela tem várias origens. Pode ser uma educação desde criança que não teve uma orientação adequada, fatores psicológicos, fatores genéticos, fatores espirituais. Eu já ouvi muita coisa. E você, como alguém que escreveu, estudou a fundo esse assunto, eu queria que você comentasse um pouquinho. Quer dizer, você comentou agora uma situação que para mim é nova. Quer dizer, primeiro tem a fase da criança que brinca com todo mundo, depois tem a fase das gangues, depois tem a fase adulta, que é um comportamento hétero, e às vezes pode haver. Então, da tua experimentação, do que você tem visto, essência, porque parece que tem criança que já tem uma inclinação, não é verdade? Brinca, tem garoto pequenininho que brinca com boneca, não sei o quê. Como que seria isso? É muito difícil você estabelecer uma causa específica para a orientação homossexual. Mas, dentre as causas possíveis, há 3 causas que são as mais importantes, e uma delas que é a mais importante. As 2 primeiras são fatores evidentemente biológicos, genéticos. Os especialistas dizem o seguinte, que a genética, ela abre a porta para determinados comportamentos, embora não nos obrigue a entrar neles.
Mas há fatores genéticos. Por exemplo, há casos registrados de mães que tomaram remédios para evitar o aborto, e esses remédios masculinizaram o cérebro dos fetos, e as meninas, as que eram meninas, nasceram com jeito, vamos dizer assim, mais masculino do que feminino. Desequilíbrio hormonal. Justamente. Então, uma inundação de hormônio masculino causou essa alteração. Então, há fatores genéticos. Na verdade, todo comportamento humano, ele pode ter influência genética. Agora, o importante é dizer o seguinte: de acordo com os estudos que fiz, especialistas, etc., eles dizem o seguinte, que a genética apenas abre a porta, mas ela por si só não é determinante. Tá ok? Há fatores também psicológicos, traumas. Tinha um amigo no seminário que me confessou ser homossexual, embora não tivesse comportamento homossexual, ele tinha orientação homossexual, e ele disse que isso aconteceu porque quando ele era criança foi estuprado. Isso causou problemas gravíssimos na sua autoimagem, na construção da sua autoimagem, e ele começou a ver outros meninos como mais masculinos do que ele. De repente ele começou a desejar aquela masculinidade e buscar nascer meninos. Agora, esses elementos, tanto o elemento biológico quanto o psicológico, e tantos outros, né? A questão é muito mais profunda, mas o elemento mais importante disso tudo é o elemento social. E a família é o elemento mais importante dos ambientes sociais que a gente vive. Tem um autor que eu cito no livro, Henry Clay Smith. Ele escreveu um livro sobre psicologia da educação, psicologia educacional. Ele diz que os filhos precisam, o menino e a menina precisam olhar o pai e a mãe e desejar se espelhar nele. Também a mesma tese defendida por William Botura Jr., escreveu um livro chamado Filhos Saudáveis. Ele também diz que, falando a respeito da necessidade do espelhamento, a necessidade da presença do pai. O Henry Clay Smith diz que, de acordo com as pesquisas, com o trabalho dele, uma família onde o pai é muito ausente, a tendência é que os meninos sejam menos masculinos. Não é que a tendência é que eles sejam homossexuais, mas que sejam menos masculinos. Existe essa tendência. Existe também a questão da relação da mãe e do pai não saberem lidar com a necessidade de uma hora o filho, o menino, o homem, se desligar da mãe. Quando a criança nasce, menino ou menina, há uma ligação muito profunda com a mãe. Há uma ligação muito profunda com a mãe. Vai chegar uma hora que o menino vai ter que romper essa ligação com a mãe. Às vezes, mas como isso é doloroso, às vezes a mãe não quer romper essa ligação e o pai não interfere. Então o menino continua ligado à mãe, no mundo feminino, com uma visão, às vezes a mãe até compartilha com o filho com o menino seus problemas, etc. Ou seja, a questão é muito mais profunda. Agora, o ambiente familiar é o ambiente mais determinante, que for o caso, a gente pode conversar um pouco mais adiante, mas porque há outros fatores importantes nesse caso aí, mas a presença do pai é importante. Quer dizer, no início, o menino que tem não conformidade de gênero, como você falou, no início ele não precisa de tratamento, ele precisa do pai. A presença do pai. Pessoal, olha, entrevista muito especial que a gente está tendo aqui com Giazi Costa. O tema está sendo homossexualidade à luz da Bíblia, né? Giazi, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco e eu queria fazer uma pergunta para você. A gente tem aí 2, 3 minutos para estar falando. Bom, no meu entendimento, na criação do mundo, Deus fez o homem e fez a mulher. Quer dizer, os animais têm o seu macho e fêmea. Então, a ordem natural das coisas é ter macho e fêmea. Então, para mim, veja pessoal, e aqui no nosso programa a gente tem um grande respeito pelos homossexuais, pelas pessoas que simpatizam. O objetivo da nossa entrevista é falar à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso, com todo o respeito que nós temos a todos. Então, vem lá a pergunta, quer dizer, a impressão que eu tenho é que tudo foi feito o seu par, e as coisas dão certo, quer dizer, o homem e a mulher juntos, eles conseguem ter um bebê. Sim. Quer dizer, 2 homens ou 2 mulheres não conseguem gerar uma criança. Então, até a continuidade da espécie depende de uma relação heterossexual. Não é isso? Isso é verdade. Inclusive, há algumas coisas até me utilizando de alguns teólogos que contestam essa interpretação que você colocou. Se houver oportunidade, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso depois. Claro. Mas o que o livro deixa claro é o seguinte, que a natureza é heterossexual. Embora haja casos, registre 1.500 espécies de animais com comportamento homossexual, mas isso ocorre em ambiente de estresse, falta de parceiro, de outro sexo, luta pelo poder, jogo pelo poder, uma série de coisas que não tem a ver com a afetividade no mundo animal.
Tem um autor também, Norman Geisler, que diz, e eu concordo com ele, que ainda que fosse, a gente não pode pegar o comportamento animal como base para o comportamento humano. Eu entendo dessa forma. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, os criou. É na heterossexualidade, é na busca do outro diferente, que é o crescimento. O homossexual busca crescimento no outro, que é o espelho dele próprio. O crescimento, do ponto de vista bíblico, está na complementariedade. A complementariedade envolve a busca do outro diferente. Muito bom, pessoal. Então a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, a entrevista com o Geazi Costa. Então dá um tempinho, daqui a pouco a gente volta com o tema homossexualidade. E aí, galera da Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Aguardo você. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Espero você. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Nós estaremos aqui juntos na Clique TV. Clique TV. Olá, para você que está chegando aí agora, nós estamos no segundo bloco do programa Reflexões Bíblicas. O meu entrevistado é o Geazi Costa e o tema hoje é homossexualidade, que é o tema do livro dele, né? O que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Geazi, eu queria que você falasse para nós qual o papel do pai na construção da identidade, não é, do gênero e da criança. Então, isso aí é um assunto extremamente importante, porque o filho tem que ver o pai como alguém com que ele possa se espelhar. Por exemplo, meu filho, ele tem que me ver e tem que falar assim: eu quero ser igual ao meu pai. Entendi. Entendeu? E isso só acontece com aproximação, só acontece com envolvimento, com relacionamento, acontece com abraço, com amor, com beijo. Inclusive, o especialista diz o seguinte, e até com base em depoimentos de vários homossexuais masculinos, que muitos deles falaram que buscaram afeto em outros homens por causa de uma lacuna deixada pela falta de afeto do pai. Então, quando o pai abraça o filho, beija o filho, ele está preenchendo uma lacuna que é fundamental para ele. Ele não vai precisar amanhã buscar esse tipo de afeto na masculinidade de outros homens, porque já foi preenchido por ele. Em relação à filha, o pai também precisa saber um distanciamento adequado. Ele deve amar e respeitar e valorizar sua filha, mas deve mostrar para ela as diferenças que existem entre eles e que ela é digna de um amor de um outro homem. Olha que interessante. Esse é o papel do pai. E o papel da mãe? O papel da mãe também ele é importante no momento em que ela deve saber a hora de romper o elo entre ela e o filho. Entendi. Porque é o seguinte, as pesquisas dizem, embora não são muito precisas, que me corrija se eu estiver errado. Parece que o pai é um pouco mais rígido, a mãe ela é um pouco mais tranquila. É isso ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Inclusive, há casos de homossexuais que deram depoimentos, inclusive o Dr. Joseph Nicolosi, que escreveu um livro que é publicado pela editora, pela Shed Publicações. O nome do livro é Homossexualidade, um guia de orientação aos pais para a formação da criança. E ele diz assim que pode ser que haja um caso diferente, porque quando a gente trata do ser humano é muito complexo. Mas, via de regra, normalmente, nas casas onde há um homem homossexual, um menino homossexual, normalmente o pai é fraco e a mãe é dominante.
Entendi. Normalmente. Então, não necessariamente. O problema é que o pai precisa aprender a se relacionar com o filho. E a mãe precisa também